Assim diz o Senhor: eu vou dar tanta graça para Jonatas que ele vai orar quando Davi não consegue orar, vai jejuar enquanto Davi não consegue jejuar, porque a perseguição é tanta que tem hora que Davi não consegue jejuar. Eu preciso, a perseguição é tão grande que os próprios Davi, que estão no meio de uma perseguição, não conseguem subir o monte. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: estou eu levantando um Jonathan que vai orar quando você não pode orar, vai te acordar quando você não pode acordar, vai subir o monte. Alguém disse: está acabando as minhas forças e são os meus últimos dias na igreja de Rochelle. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não é o seu último dia, não é o seu último ano, não é o seu último congresso. Eu vou fazer coisa nova. E chegou o teu momento, Deus vai te usar para te levantar. O nome dele vai ser glorificado. Zacarias, você acreditando ou não, dando pulo ou não, saltando aqui ou não, pulando dessa galeria ou não, o seu tempo chegou, a tua hora chegou. Hoje a palavra de Deus vem atrás de quem tem chamada, escolha, marca. Eu não vim aqui saber de quem quer ou de quem não quer. Eu vim pregar a palavra. A palavra. Deus já falou aqui poderosamente, e eu creio que Ele ainda vai falar aos nossos corações. Deus usou os obreiros, usou os cantores, as cantoras que cantaram, entoaram louvores ao Senhor. Eu peço que Jesus continue falando, com a mesma graça que Deus usou o pastor Rótimas. Que graça, meu pastor. Que Jesus, a palavra, nos use como Deus te usou, poderosamente, como todos também. Quantos acharam, diga amém. Amém. Eu quero ser fiel à palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vou ler com vocês alguns versículos e logo após iremos ouvir palavras de Deus mais uma vez. Versículo de número 1 que diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Versículo de número 2: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Marqui, filho de Amiú, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse a Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, as suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. E você diz amém. Amém. Tome o vosso assento, por gentileza. Você tem total liberdade para adorar Jesus. Como de costume, disponibilize as suas mãos e é para Jesus. Dê uma linda salva de palmas.
gentileza, esse é um tema profético. Você vai declarar para você, vai declarar para quem está do teu lado, acerca daquilo que Deus está enfatizando, está decretando na minha, na sua vida. Diga para você, diga para mim, eu contarei, diga a bondade de Deus. Diga mais alto, diga eu contarei a bondade de Deus. Pegue na mão de quem está do teu lado, pegue na mão dela, diga: nós vamos cantar junto a bondade de Deus. O texto que nós lemos, ele narra uma das histórias que eu acredito ser mais conhecida, e é claro, por alguns, pelas pregações que foram pregadas, outros até mesmo por causa de cantores que compôs hinos de adoração com a história desse personagem, por nome de Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto de Saul, de Davi. Na verdade, ele não era nada, não tinha um parentesco, a não ser genealogicamente falando, descendente de um mesmo pai, conhecido como Abraão. Porém, não era da tribo que Davi era da tribo de Judá, seu pai, junto com Saul, era da tribo de Benjamim. Eles eram ambos benjamita, porém Davi é o rei da atualidade do capítulo 9. Olhando para o contexto, não deveria ser Davi. Olhando para a genealogia, para a descendência de Saul, que foi o futuro rei, que foi o primeiro rei, que foi o rei que todos pediram. Olhando para a família de Saul, Davi não era para estar sentado no trono. Todos nós sabemos que Deus rejeitou a Saul. E por que Deus rejeitou a Saul? Porque Saul rejeitou a Deus. Quando Deus rejeita Saul por causa da rejeição de Saul para com Deus, Deus aparece a Samuel. E aqui é uma breve introdução para que você compreenda. E diz a Samuel: Samuel, por que tu tem dó ainda de Saul, sendo que eu a rejeitei? Vai até a casa do Jessé, o belemita, porque lá eu me provi de um rei. Nessa ocasião, Deus já tinha dito para Saul que ia escolher um que seria melhor do que ele. E Deus escolheu. Como diz o salmista: achei a Davi. E o salmista estava inspirado por Deus. Deus dizendo: achei a Davi e o ungi com o meu santo óleo. Unção fala de separação. Deus pega Davi, separa Davi, marca Davi para um tempo futuro, um tempo propício para usar Davi. Quem era para estar sucedendo a Saul não é Davi, possivelmente seu filho Jonatas, porém ele morre na guerra junto com seu pai. Se não foi Jonathan porque morreu, poderia ser o Mefibosete ou Esbocete. Mas Deus não escolheu nem Esbocete, muito menos Mefibosete. Deus escolheu a Davi. E a escolha de Deus, ela é pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Torno a dizer, Davi não era para estar onde estava. Não fazia parte da tribo de Saul. Não era descendente de Saul. Mas a graça de Deus achou
a Davi, ungiu a Davi, escolheu a Davi, separou Davi e colocou Davi no trono para governar as 12 tribos. Por quê? Porque Deus, Ele é assim. Quando Ele quer, Ele trabalha com a lógica humana. Quando Ele quer, Ele trabalha com os costumes humanos. Mas quando também Ele quer, Ele quebra protocolo. Quando Ele quer, Ele vai na contramão do homem. Quando Ele quer, pastor Eduardo, Ele pega a sabedoria do homem e torna a sabedoria do homem em loucura. E pega a sua loucura, que como disse Paulo aos Coríntios, e faz aos homens ser sabedoria e poder de Deus. Porque Deus não está preocupado com a opinião humana. Deus não está preocupado com o que vão dizer, o que vão falar. Deus decidiu, está decidido. Deus escolheu, está escolhido. Deus levantou, está levantado. E Deus decidiu levantar alguém aqui. Deus decidiu honrar alguém aqui. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus decidiu te honrar. Diga: Deus decidiu nos honrar. Deus decidiu nos abençoar. Eu preciso enfatizar o que já foi dito aqui, mas vem de Deus. Queira Satanás ou não queira, Deus vai te honrar. Aceite o homem ou não, Deus vai te honrar. O pai Jessé, concordando ou não, Deus vai te honrar. Eliabe, Abinadab e Samar, independente da opinião dos irmãos, Deus te trouxe aqui para te dizer: a minha bondade, a minha graça, o meu favor não merecido vai te alcançar, vai te tirar, vai te arrancar e vai te colocar em lugares que você não chegaria. Eu vou pregar isso daqui para que alguém entenda e já comece a se ligar no trono da graça. Deus vai te tirar de onde você está. Por quê? Porque se fosse depender do teu pai, da tua mãe, da sua capacidade, você não sairia. Mas a graça de Deus está indo aonde você está e está dizendo: se prepare porque tem novidade de vida. Se prepare porque tem bondade de Deus. Se prepare porque tem favor de Deus. Quer ouvir? Eu achei que seria todos menos eu que hoje alcançaria a graça do Pai. Deus disse: é você mesmo. O que não se acha, o que disse que não seria você, Deus está dizendo: hoje eu te alcanço. Deus está pegando pessoas que não imagina que seria escolhido, achado, abraçado, e Deus está dizendo: é você. Davi não deveria estar onde está, mas Deus decidiu colocar Davi assentado no trono. Quando Davi, ainda perseguido pelo Saul, por causa da escolha de Deus, porque a escolha de Deus vai nos trazer algumas perseguições, mas fica tranquilo, porque o que Deus disse para Jeremias é a mesma coisa que Ele diz para mim e para você hoje: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E é nesse momento de levante, de perseguição, que Saul está tentando matar o ungido de Deus, querendo acabar com o escolhido de Deus. Obreiros, diz o texto que Saul, a cada oportunidade que tinha, pegava a lança e tentava acabar com a chamada, tentando acabar com a vocação, com a graça, com a escolha. Mas a graça de Deus estava sobre a vida de Davi. E a graça de Deus, ela é suficiente para dar força para quem não tem força, ânimo para o desanimado e refúgio para quem precisa de um refúgio. A lança do inimigo nunca atingiu Davi. Por quê? Porque Davi era bom? Não.
porque Davi, ele sabia manusear bem o seu corpo para a esquerda quando Saul jogava para a direita? Não, é porque ele tinha a marca de Deus. Se não fosse a marca de Deus na tua vida, o inimigo já tinha te sucumbido, já tinha te matado, já tinha te destruído. E eu estou pregando para pessoas aqui que têm a marca de Deus, a marca do sangue de Jesus. Se não fosse a marca, pastor Abraão, nós não estaríamos aqui, pastor Eduardo. Se não fosse a marca, os nossos inimigos já tinham nos atingidos. Pastor Ailton, se não fosse a marca, nós já estaríamos dentro de um cemitério. Presbítero Henrique, se não fosse a marca, o inimigo nos teria nos tragado vivo. Presbítero Gabriel, se não fosse a marca, Satanás já tinha acabado com a minha casa, com a tua família, com a tua história. Mas glória a Deus, porque Jesus olhou e disse: vou marcar. Porque Jesus lhe disse: vou marcar. Não vale nada, mas vou marcar. Não presta, mas vou marcar. Não tem dignidade, mas vou marcar. É pecador, mas eu vou marcar. Tem marcado aqui da glória a Deus. Tem marcado aqui da glória a Deus. Você só chegou aqui por causa da marca. Você só está dando glória por causa da marca. O sangue de Jesus é a marca. A graça é a marca. A bondade de Deus. Tem hora que Deus faz coisas que nós não entendemos, Diácono Aldemir. Quando Deus quer, Ele envia anjo. Quando Deus quer, Ele mesmo desce. Mas quando Ele quer, Ele levanta pessoas de carne, de ossos, para nos ajudar, para nos socorrer. Quantos me ouvem, diga glória a Deus. Eu já vi Deus enviar anjo. Eu já vi Deus enviar arcanjo. Eu já vi o próprio Deus, teofanicamente falando, descendo na terra, guerreando, pastor Ródimas. Mas nessa ocasião aqui, Deus não decide trabalhar com anjos, exércitos angelicais. Nessa ocasião aqui, no meio de uma perseguição, Deus levanta um homem, carne, a mesma carne de Davi, ossos dos mesmos ossos. E eu não digo de parentesco, mas eu digo de geração. Todos descendem de Adão. Deus olhou e disse: vou levantar alguém aí na terra. Deus poderia ter pegado em inúmeras tribos, como a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, a tribo de Judá, a própria tribo de Davi. Deus poderia ter usado a tribo de Rubens, a tribo de Gade. Deus poderia ter pegado inúmeras tribos, mas Deus decide descer na tribo de Benjamim. Desce na casa de um homem chamado Saul, o próprio perseguidor. E a graça de Deus começa a movimentar o coração de Jonatas. E diz o texto que a alma de Jonatas se liga com a alma de Davi. Escute isso daqui. Deus desceu, eu creio piamente, eu afirmo piamente, porque só Deus tem o poder de entrar dentro da casa do inimigo e fazer um filho do inimigo amar mais a Davi do que o próprio pai que era rei. E foi Jonatas que deu socorro quando ninguém, nem o próprio Jessé poderia dar para ele. E foi Jonatas que ajudou quando ninguém, nem Eliabe e os seus irmãos poderiam ajudar. E foi Jonatas que tirou a sua armadura, tirou o teu escudo, pegou aquilo que tinha e disse: toma, porque eu acredito no teu chamado. Quem está usando o meu pai é o demônio, mas quem está na tua vida é Deus. E se depender de mim, tu não para. Se depender de mim, tu não morre. Se depender de mim, tu não recua. Deus olhou para Jonathan, pegou a alma de Jonathan, ligou com a alma de Davi e disse: vai, porque eu sou contigo. Se esforça-te, porque eu sou teu Deus. Pega na mão de quem está do teu lado.
porque eu sinto a unção de Salmos 133. É Deus unindo a alma dos sobreiros. Hoje Deus vai pegar presbítero, vai unir com a alma de diácono, diácono com a alma do pastor, com o pastor com a alma do evangelista. As irmãs vão se unir, porque Deus está dizendo: se prepare, porque ninguém vai tocar no ungido, se prepare, porque ninguém vai mexer com o escolhido, se prepare. Ninguém pode contra uma igreja unida. Levanta a mão agora e dá glória a Deus. Levanta a mão desse Jonathan que está do teu lado. Você disse: Deus envia anjo, e Deus disse: não, vou levantar uma irmã do ciclo de oração. Você disse: Deus desce aqui, e Deus disse: não, eu vou enviar um obreiro cheio de Deus, que está orando dia e noite e dia. Eu vou levantar alguém que tem joelhos no chão, boca no pó, e Deus está dizendo: é você que eu vou te usar, é você que eu vou te usar. Pegue na mão do Jonathan que está do teu lado, porque Deus vai ligar a alma de alguém aqui. Assim diz o Senhor, pastor Hotmar: eu vou dar tanta graça para Jonathan, que ele vai orar quando Davi não consegue orar, vai jejuar enquanto Davi não consegue jejuar, porque a perseguição é tanta que tem hora que Davi não consegue jejuar. Eu preciso falar aqui: tem hora que a luta é tão grande, Davi não consegue jejuar. Tem hora que a perseguição é tão grande que os próprios Davi, que estão no meio de uma perseguição, não conseguem subir o monte. Mas não é o final da tua história, Davi. Deus me trouxe aqui para te dizer: estou eu levantando um Jonathan que vai orar quando você não pode orar, vai te acordar quando você não poder acordar, vai subir o monte. Alguém está entendendo e pode dar glória? Deus está confundindo o inferno. O diabo pensou que Deus ia pela esquerda, pela direita, e nem sabia que Deus estava dentro da casa do perseguidor, usando o filho do perseguidor para ajudar quem tem unção, para ajudar quem tem marca. Eu me lembro de Êxodo, capítulo de número 1, quando Joquebede não poderia mais fazer nada, porque tinha um decreto esse de Faraó. Faraó disse: mata todos os meninos, joga no rio Nilo, porque eu vou acabar com quem tem marca. Joquebede olhou e disse: tem marca, eu não vou entregar, tem unção, eu não vou entregar. Pegou o menino por 3 meses, guardou, e você conhece a história. Depois de um tempo que não pôde mais guardar, betumou um cesto, colocou betume por dentro e por fora, e colocou o filho, e disse: agora já não está mais nas minhas mãos, agora está nas mãos de Deus. Porque assim, enquanto você pode fazer, Deus deixa você fazer. Enquanto as tuas mãos alcançam, Deus deixa você estar lá guerreando. Mas enquanto você está lá conseguindo, Deus está deixando. Mas quando não tem mais jeito, quando já não tem mais força, aí é Deus, presbítero Henrique, que entra na cena. Aí diz a Bíblia que o menino está indo agora, navegando no rio de morte, rio Nilo, o rio que matava as crianças que foram lançadas pelos soldados de Faraó. Quando de repente diz a Bíblia que estava ali se banhando quem? A filha do matador, homicida, perseguidor. Que é isso, Kelvin? É isso mesmo que você entendeu. Deus agora vai pegar a filha de Faraó, que está matando as crianças, cuja aquela criança que está no rio Nilo, rio de morte, estava já destinada para a morte no rio que estava passeando. Ela vai ouvir o choro do menino, vai pegar o menino e vai dizer: não vai morrer, se depender de mim não morre, se depender de mim vive, se depender de mim vai crescer, se depender de mim vai chegar onde Deus determinou. Kelvin, eu ainda não entendi. Deus está confundindo o inferno. Deus está pegando a filha de Faraó, que decretou a morte do menino chamado Moisés, que ainda não tinha nome. Pega ela, usa ela, protege ela, e ainda dá nome, e ainda dá vida, e ainda dá dinheiro para a mãe cuidar do próprio filho. Eu não sei se você está entendendo, porque eu estou sendo muito rápido, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O inferno vai ser confundido, seus inimigos vão ser confundidos. Deus está enviando socorro, providência, ajuda. Abre a boca, ungido, e adora, porque não é o teu filho. Abre a boca, porque tem socorro de Deus.
Alguém disse: está acabando as minhas forças e são os meus últimos dias na igreja de Rochelle. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não é o seu último dia, não é o seu último ano, não é o seu último congresso. Eu vou fazer coisa nova. Está vindo socorro de Deus para alguém aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está no controle da terra. A terra é o escabelo dos seus pés. Que é isso? A terra é o lugar que Deus coloca os seus pés só para descansar. Tudo está nos controles de Deus. Tudo está do jeitinho que Deus queria que estivesse. Através dessa união, Davi e Jonatas vão fazer uma aliança. Diga comigo, Davi. Diga mais alto, diga Davi. Vai fazer uma aliança. Diga com Jonatas. Eu acho lindo. Ele poderia fazer aliança com tanta gente, mas ele só vai fazer aliança com quem Deus tem aliança. Deixa daqui para outro dia. A aliança que Davi fez com Jonatas naquele momento, antes de sair da casa de seu pai, antes de ir para os desertos da vida, antes de sofrer com o sol escaldante, o frio do deserto, ele vai fazer uma aliança. Jonatas vai olhar para Davi, Davi vai olhar para Jonatas. Parece que eu vejo o último encontro, a última vez que Davi vai ver Jonatas e a última vez que Jonatas vai ver Davi. E Jonatas vai dizer: olha, quando Deus te fazia sentar no trono, porque ungido, que é ungido de Deus, também sabe reconhecer a unção que Deus coloca na vida dos ungidos, dos escolhidos. Jonatas reconhece e diz: lembra da minha casa, lembra da minha família, lembra da minha descendência. Passa-se os anos, Davi está lá, conforme Deus disse, conforme Deus havia dito, enviado Samuel, e aconteceu conforme a palavra de Deus proferida pela boca dos profetas. Capítulo 9 é o capítulo da lembrança. Irmão, o homem, eu quero que você entenda, ele é falho. O homem é mau. Quando eu digo homem, eu digo eu e você. Somos maus, somos falhos, somos errantes. Nós prometemos e não cumprimos. Algumas vezes falamos algumas coisas e ainda conseguimos desmentir aquilo que falamos, porque somos homens. Não fazendo apologia à mentira, mas estou revelando aquilo que o próprio Deus disse. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus estava dizendo é: o homem mente e se arrepende, eu não. Poderia ser que Davi, ele lembrou espontaneamente, decidiu, mas eu acredito aqui que foi o próprio Deus, o Deus da aliança, o Deus do conserto, o Deus das palavras proferidas. Irmão, Deus contempla tudo que sai pela tua boca. E se foi Ele que ligou a alma nesse exato momento que você proferiu palavra, Ele vai te dar graça para cumprir tudo que você falou. Eu creio que Deus tocou no coração de Davi, fez Davi lembrar da aliança. Davi, você tem uma aliança. Você está bonitinho, mas você tem uma aliança. Você está no trono, mas você tem uma aliança. Não tem mais perseguidor, mas você tem uma aliança. E é nesses momentos que Deus vai nos provar. Quando não tiver mais perseguição, quando não tiver mais luta, quando não tiver mais prova, é nesse momento que Deus quer saber se você é crente, se você é fiel. E se depender de Deus, você vai cumprir tudo que você prometeu. Você vai fazer tudo que você prometeu. Você vai realizar. Davi se lembra. Ele sabe que Saul morreu.
Ele sabe que Jonathan também morreu. Mas ele agora está procurando alguém. Procurando alguém para quê, Kelvin? Para cumprir a sua palavra no meio da aflição, no meio da angústia. E ele pergunta para alguém. Até então, olha para cá, por gentileza. Mefibosete nunca foi falado, mensuado. Alguém falou do nome de Mefibosete. Até então ninguém falou, mencionado. Nunca ninguém havia dito. Até o exato momento que Davi lembrou da aliança. E ele começa a perguntar: tem alguém da casa de Saul? Alguém olha e fala: da casa de Saul, perseguidor? É. Mas por amor a Jonathan. Porque se fosse depender de Saul, meu amigo. Se fosse depender de Saul. Se fosse depender de Saul, Mefibosete ia continuar no mesmo lugar que estava. Mas é por amor a Jonathan. Tem alguém? Os exércitos começou a passear com ordem do rei, dizendo: tem alguém, tem alguém, tem alguém. E teve alguém que sabia onde Mefi estava. Já peguei intimidade com Mefibosete, por isso que vou chamar ele de Mefi a partir de agora. Tinha alguém que sabia o local aonde Mefi estava. Quem? Ziba. Enquanto Davi não perguntou de Mefi, ninguém abriu a boca para falar de Mefi. E só tinha um que sabia onde Mefi estava. Quem quer ouvir? Ziba. Quem é Ziba? Era servo de Saul. E por ser servo de Saul, morreu todos os filhos, segundo Ziba. Então Ziba ficou com tudo que era da casa de Saul. E por que Ziba está calado, pastora Cida? Simples, porque ele sabe que a partir do momento que ele abrir a boca, Gabriela, a partir do momento que ele revela que existe a partir do momento que ele revela que o Mefi existe, é filho de Jonathan, a casa dele vai cair. Ele vai perder tudo que ficou sobre o seu domínio. É só você estudar o livro de Levítico que você vai entender que quando não tem descendente, fica para o servo fiel. Mas não teve para onde Ziba se esconder. Por que, Kelvin? Quando chega o tempo de Deus. Quando chega a hora de Deus. Quando chega o momento de Deus. Até quem não queria te ajudar vai ter que te ajudar, querendo ou não querendo. Quem não quer falar do teu nome vai ter que falar do teu nome. Gaguejando, mas vai ter que falar. Tremendo, mas vai ter que falar. Por quê? Porque chegou o tempo de honrar. Chegou o tempo da bondade de Deus. Chegou o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Homens de Deus foram felizes em falar que quando Deus decide, está decidido. Era muito sacerdote, mas quando Deus quis, mais de 24 mil sacerdotes, muitas turmas, mas Deus olhou e disse: a sorte é sua, Zacarias. Pelas obras não, é pela graça. A graça de Deus está escolhendo alguém aqui. E disse Deus na boca dos servos de Deus: chegou a tua hora. Chegou o teu momento. Chegou a tua hora. Chegou o teu momento. Diz para quem está do teu lado: diz, chegou a tua hora. Eu sei que eu não espero muita reação no momento desse. Porque se nem Zacarias, que era Zacarias sacerdote, acreditou na palavra do Gabriel que assiste diante de Deus, quem dirá esse pobre miserável, coitado? Vai ter gente que vai sair daqui falando: você está louco, Kelvin? Você errou a mensagem. Mas não importa o que você acha do pregador ou o que você pensa do pregador. Chegou a tua hora, chegou o teu momento. Deus vai te usar, vai te levantar. O nome dele vai ser glorificado. Zacarias, você acreditando ou não, dando pulo ou não,
não, saltando aqui ou não, pulando dessa galeria ou não, o seu tempo chegou, a tua hora chegou. Sendo pentecostal ou tradicional ou não, não importa. Hoje a palavra de Deus veio atrás de quem tem chamada, escolha, marca, abre a boca e dá glória. É o Senhor que está passeando aqui. A carruagem de Deus está dizendo: entra, 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 entra. Mas eu não quero. É como o anjo que foi lá em Sodoma e Gomorra, pegou na mão de Ló e disse: entra, entra, entra. Você querendo ou não, mas você vai entrar. Dando glória ou não, você vai entrar. Pulando ou não, você vai entrar. Eu não vim aqui saber de quem quer ou de quem não quer. Eu vim pregar a palavra. A palavra. E a palavra de Deus é a graça de Deus. Alcançou. Oremanana ashoremeforiga urimicanto que tacanto que manahase. Eu vejo Ziba, pastores meneando a cabeça, dizendo: cala, não fala. Olhando para alguns que sabia e pagando, dizendo: não menciona o nome dele, deixa ele lá esquecido, deixa ela lá. Ei, tem gente que pagou para não mencionar o teu nome. Tem gente que até bateu em outras pessoas só para você não ser abençoado. Teve pessoas que desceu na encruzilhada, bateu tambor, subiu na cachoeira, fez obra, foi lá no mar, pagou caro para trabalhar com Iemanjá, mas acabou o tempo do trabalho dos inimigos. Por quê? Porque a partir de hoje eles estão na posição de telespectadores. Para quê? Para ver Deus levantar quem Ele não quis levantar, para ver Deus usar quem eles não quiseram. Hoje está caindo cavalo, cavaleiro. Se precisar, Ele ressuscita o bode, o sapo, a galinha, para estar lá junto com... Levanta a mão para dar glória, pelo amor de Deus. Levanta. Não deu para Ziba hoje. Não deu para Ziba. Não. Não deu para Ziba. Se fosse depender do Ziba, a Assembleia de Deus Ministério Rochel não tinha saído da Rua Lacme. Eu morei na Rua Lacme, eu vim da Rua Lacme. Tinha gente que olhava e maneava a cabeça dizendo: não vai sair daí. Mas olha onde essa igreja está. Aí tem gente que está olhando 4 andares e está dizendo: não vai crescer mais. Não vai. Você vai ver o que Deus vai fazer com quem tem marca. Você vai ver o que Deus vai fazer com pedra viva. Você vai ver o que Deus vai fazer com os mensageiros, com as rosas de Saron. Com você, profetiza. Com você, mulher de Deus. Assim te diz o Senhor: ainda esse ano você vai cantar a bondade de Deus. A bondade de Deus. A bondade de Deus. Ziba não quer que essa obra termine, mas com Ziba não, essa obra vai terminar. Ziba disse: se depender de mim, continua do jeito que está. E glória a Deus que nós não dependemos de Ziba. Você sabe por quê? Porque a igreja saiu lá de baixo, não porque Ziba quis fazer alguma coisa, mas porque Deus decidiu fazer alguma coisa. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, para dar glória? Deus está movendo o globo terrestre só para te honrar. Aleluia. Aleluia. Tem alguém? Aí nessa hora não teve. A casa caiu para Ziba. Alguém disse: Ziba conhece. Chama Ziba. Ai, irmão, tem uma reunião preparada e você nem sabe.
Tem gente que entrou aqui chorando, murmurando, reclamando, mas não sabe que o céu está trabalhando. A reunião já está acontecendo e Deus está dizendo: eu já estou lá, fica tranquila da glória. Eu já estou com o martelo na mão, fica tranquila e da glória. A reunião de Deus estava acontecendo. Ziba chega. Quando Ziba chega, o rei olha para Ziba e diz: Ziba, chegou o tempo da honra, Ziba. Eu quero saber se tem alguém. Ziba, é claro que não querendo falar, irmão, é só você ler. Era só Ziba falar o nome, Mefi. Aí, Ziba. Ziba não queria nem falar o nome. Aí ele vai dizer: existe alguém ainda da família de Saul. Esse é o filho de Jonatas. Só que tem um porém. Ele é aleijado dos dois. Irmão, isso daqui dá uma raiva. Eu acredito em qualquer homem de Deus, porque Ziba está usando os defeitos de Mefibosete para desqualificar Mefi diante do rei. É só falar que tem alguém abençoado, abençoada. Ele está mandando você falar do histórico passado, das deficiências, dos pecados, porque tem gente que tem prazer de falar de pecado alheio. Tem alguém, mas já vou logo falar para você: fez isso? Deixa eu sair daqui. Porque esse Mefi aqui, quando tinha 5 anos de idade, a sua ama fugindo dos assassinos que havia matado seu pai, seu avô, correram atrás para matar todos da casa de Saul. E é nesse momento que a ama deixa o menino cair. Mefi não quebrou as pernas, ficou manco porque quis. Foi um acidente. E tem alguém desdenhando do acidente de Mefibosete. Tem alguém usando as má qualidades, a deficiência, para desqualificar diante de Davi, achando que Davi está preocupado com qualidade ou defeito. E glória a Deus por isso. Porque se Deus fosse olhar para mim e para você pelas minhas e as suas qualidades, ou os meus e os seus defeitos, ai, irmão, metade dessa igreja, ou porque não toda, não estaria aqui. Glória a Deus que Deus não olhou para as suas qualidades, porque se for procurar qualidades antes de Cristo na tua vida, não tinha qualidade, só tinha falta de qualidade, ausência de qualidade. Mas Jesus olhou e disse: não é por meritocracia, não é por causa das pernas boas, ou por causa das pernas chafalhada, ou porque não anda, ou porque anda. Eu decidi escolher porque tem uma aliança, e eu não quebro a aliança que eu fiz naquele dia. E eu já estou terminando. Ziba esperou que Davi ia olhar e ia falar: nossa, eu não sabia desse detalhe. Porque é manco dos 2 pés, deixa onde está. Porque é aleijado dos 2 pés, deixa onde está. Talvez nem Davi queria chamar para a mesa, para comer na mesa, para beber do mesmo vinho, do cálice, da taça, que ele iria ser servido pelo seu servo. Mas ele disse: eu tenho uma aliança, e pela aliança eu tenho que ser fiel. Pela aliança você vai chegar onde eu disse que você chegaria. Eu estou dizendo algo aqui diante de Deus. Sabe quem é Davi? Davi é Deus. Não é uma tipologia perfeita, mas me entenda, Davi é Deus. Jonatas simboliza, sabe quem? Jesus Cristo. É por causa de uma aliança. Aliança que Deus fez com o filho, que Deus está olhando para o homem na terra e está dizendo: é defeituoso, está cheirando até mal, mas eu vou te trazer para a mesa, mas eu vou colocar vestes novas, mas eu vou
vou colocar sapatos novos. Kelvin, eu achei que seria pelas minhas qualidades, é por isso que eu estou me matando, me desdobrando para me qualificar diante das escolhas do rei. É bom, mas não é isso que o rei está visando. O rei visa é quem tem aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi olhou e disse: é manco dos dois pés, mas por causa do meu amigo Jonathan, por causa da aliança, tira-me filho lá de Lodebar, porque o tempo de cantar chegou. Kelvin, eu não entendi. Deus está olhando para a rua Glicério de Almeida Maciel, número 228. Ziba, Satanás já tentou de tudo para impedir de você receber a benção. Já subiu lá em cima, acusou o que você fez ontem, acusou o que você fez essa semana, jogou na cara de Deus o seu passado. E Deus está olhando e está dizendo: verdade, Ziba, você tem certeza e razão no que você está falando, mas daqui a pouco Jesus Cristo se levanta, o justo juiz, o advogado da igreja, e está dizendo: mas eu tenho a cédula. Qual é essa cédula? É a cédula do Calvário, e está escrito: tetelestai, está pago, está consumado. O Ziba vai cair do cavalo mais uma vez, porque até na reunião do céu ele foi frustrado. O Ziba, tipologicamente falando, é o próprio diabo que tentou impedir a igreja de sair daqui abençoada, que tentou impedir de você sair daqui abençoado. Deus está dizendo: se prepare hoje, por amor a Jesus Cristo, por amor o sacrifício do Calvário, por amor à graça. Eu estou pregando uma mensagem totalmente cristocêntrica, a mensagem de Jesus no Calvário. É Ele que olhou para quem ninguém queria olhar, é Ele que morreu por quem ninguém queria morrer. Jesus está dizendo para alguém aqui: por causa da cédula que foi paga, você tem o direito. Entra, vem da glória, vem da aleluia. Irmão, se fôssemos depender do Adão, do primeiro Adão, nós íamos sair daqui do mesmo jeito que entrou. Mas glória a Deus pelo segundo Adão e o último Adão. Por quê? Porque ele veio pagar, ele veio dar condição. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará? Mas daqui a pouco ele lembra: Jesus Cristo, Ele é a causa de nós não sermos consumidos. Eu preciso falar para alguém aqui: se fosse depender das suas obras, se fosse depender dos seus pais, se fosse depender da sua geração, você já tinha sido sucumbido, já tinha sido consumido. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Desceu aqui, a misericórdia te impede de ser consumido, e a graça de Deus te dá legalidade para receber alguma coisa que você não tinha condição de receber. Hoje tem duas graças, duas bondades, duas misericórdias. A misericórdia vem primeiro te impedindo de receber as maldades que você tanto plantou, mas a graça vem te dando capacidade para você receber aquilo que você não tinha condição de receber. Se coloque sobre os seus pés. Ele está dizendo para alguém aqui: para de olhar para as suas imperfeições, para de olhar para a sua incapacidade, para de olhar para as suas fragilidades. Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que você é falho, Deus sabe que você errou, Deus sabe que você pecou, Deus sabe do seu passado. Ei, ninguém te conhece como Deus te conhece. E Ele está dizendo: para de olhar para Ziba, para de olhar para dentro de você, olhe para o Cordeiro de Deus. Eu peço que você feche os seus olhos. É o seu momento, é o seu momento, é o seu momento. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Ele não veio encobrir, Ele veio tirar. E Ele está dizendo: a sua hora chegou. Se você sentir de caminhar para o altar, é o altar mesmo que vai te dar graça. É o altar que vai te dar ânimo. Caminha para o altar. Pastor Rótimas está com a liberdade para entoar um hino, enquanto você vai estar glorificando a Deus, recebendo a graça de Deus. Tem gente que vai vir para o altar chorando, mas vem para o altar chorando mesmo, porque é o altar. É o altar que vai fazer aquilo que você não pode fazer. Vai te dar ânimo quando você não puder agir, quando você não puder estar. Deus está aqui. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Se você sentir de trás de alguém para altar atrás, porque é o dia dele. Já não faz nenhum sentido. É o dia dela. A vida que está vivendo de fracassos e derrotas. Sozinho e sem sorte, no vale da sombra e morte. Você só não pode sair daqui no mesmo jeito que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando você chora, o Senhor atende. Tem um valor lágrima do crente. Ele foi com e nada lhe aconteceu. Deus ouviu sua oração, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Diga pra ele, hoje é o dia. Tem um grande valor a lágrimas do crente. Vai ter testemunho. Lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu
no ombro dele. Kelvin não tem intimidade, para de graça. Pegue na mão, pegue no ombro. Diga, você vai contar as bondades. Você vai contar as bondades. Você vai contar. Alguém vai contar testemunhos aqui que achou que nunca ia mais contar. Ela é para soremefore manakalas. Deus está pregando aqui para os desesperançosos. Kelvin, eu perdi a esperança. Eu perdi a esperança, Kelvin. Lodebar já tinha muito tempo que Mefi estava. Ou Mefi estava há muito tempo em Lodebar. Já havia casado. Já tinha até filhos. Mas quando o tempo de Deus chega, Moisés já tinha casado, já tinha filhos, estava pastoreando as ovelhas. Mas quando o tempo de Deus chega, alguém por esses dias disse: Deus não tem mais nada comigo. Alguém por esses dias se deu por causa perdida. Alguém disse: onde eu estou, eu nunca vou sair mais daqui. Mas eu ouço uma carruagem de Deus em sua direção. E Deus está dizendo: conte os dias, porque está vindo novidade de vida. Novidade de vida. Você vai chegar em lugares e vão te perguntar: como que você fez para chegar aqui? Você vai dizer: eu não sei, mas é tudo dele, para ele, por ele. Sabe por que Deus deixou você chegar aonde você chegou, no limite que você chegou? Sabe por que tem hora que Deus permite a gente até quebrar as pernas? É que se fosse você, não tinha glória para Deus. Você ia olhar futuramente para sua família e ia dizer: a minha força me trouxe aqui. Você ia ensinar para o teu filho que a sua força. Você ia ensinar para os seus descendentes que a sua sabedoria. Mas Deus deixa alguém chegar aqui no pior dia, sem força de orar. Nem jejuar consegue. Apanhando de um mensageiro de Satanás, que até Deus permite isso. E os Ibas olhando, dizendo: ih, que essa deficiência aí você não vai chegar a lugar nenhum, rapaz. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: tem uma aliança, e é a minha graça que vai te colocar. Tem promessas que vai ser cumpridas, não com a força do seu braço, com a graça. Deus permitiu você chegar aqui para que você entenda o que o salmista no Salmo 115 entendeu: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a glória. Oh glória. Eu ainda estou no tempo, eu ainda estou em tempo. Se quiser adorar, adora. É seu dia, é sua hora. Vai aleijado, vai deficiente. Ela é pura de ofá. Tem uma sarça que está sendo queimada aqui hoje pelo fogo de Deus. Só não se consome, mas é para te chamar a atenção.
Alguém só veio aqui porque a sarça chamou a atenção. É biura manto que manarras. Ela é boremefôrica. Vem aqui, Kelly, louva aqui o hino. Vem com gemidos que palavras não sabem explicar. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O seu terno e a sua gravata não definem quem você é. É a graça de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: vai abraçar alguém, porque eu tenho graça de Deus. Ore por alguém, porque tem graça de Deus. Continue com seus olhos fechados. Você não sai daqui do mesmo jeito que você chegou, rapaz. Nós estamos cercados. Gemidos que
Tem alguém aqui no nosso meio que está afastado. Kelvin, eu me afastei. Eu não sei explicar nem por que eu estou aqui hoje. Tem outros que não é nem crente, nunca foi. Eu quero conhecer você. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui afastado? Não aceitou Jesus ainda? Estão todos na presença de Deus? Que Deus te abençoe. O jovem. Qual o seu nome, jovem? Como? Danilo. Você já aceitou Jesus? Nunca aceitou Jesus. Danilo, eu tenho certeza que você foi atraído pela graça de Deus. E o Senhor está te dando oportunidade para contar as bondades de Deus. Eu não posso fazer você sentir o que eu sinto e o que eu estou sentindo. É por isso que Davi disse: vinde e provai e vede que ele é bom. Eu queria pegar o que eu estou sentindo, a delícia, o prazer, a graça, o que eu sinto, e colocar na sua boca para que você venha por aquilo que você sentiu. Pode vir aqui na frente. Mas na verdade, a experiência, ela é pessoal, ela é única. E o Senhor está perguntando para você: você quer experimentar dessa graça? Sim? Então, já temos uma alma aqui que quer experimentar da graça. Irmãos, eu quero insistir ainda, não por rosto, não, porque eu vi alguém. Quero saber se tem mais alguém aqui. Não tem mais ninguém. Pastor Ailton já fez a missão aqui, apontou um, hein? Tem ninguém, você não consegue apontar alguém. Eu preciso falar da graça, da bondade de Deus. Então, se estão todos bem, tem mais um jovem aí? Qual o nome dele? É o Pablo. Pablo bonitão. Tudo bem? Meu querido, se você quisesse, eu acredito que você já teria se manifestado. Mas eu quero falar um pouquinho com você e te fazer uma pergunta. Você quer retornar hoje, sim ou não? Não. Amém. Cauane também não, né, Cal? Ainda não? Amém. Então que Deus abençoe você, que Deus te dê graça. Vai ter testemunhos aqui nessa igreja. Danilo, você fez a sua melhor escolha. Você nunca aceitou Jesus, né? Então se prepara, porque você vai experimentar de algo que você também nunca experimentou. E você não vai se arrepender. Irmãos, eu insisto, eu quero orar por quem quer oração. Eu preciso orar, conforme Deus me designou. Se você quer oração, eu quero orar por você. Que, ó, eu estou enfermo, estou doente, estou cansado, precisando de força. Pastor Ailton vai fazer a confissão aqui para o Danilo e logo após, né? Nós já iremos terminar, mas eu quero orar por você. Não tem ninguém que quer oração aqui? Não tem. Então que Deus te abençoe. Tem? Djalma, vem aqui correndo, Djalma. Corre aqui. Irmão, ninguém pode sair daqui do mesmo jeito que está, a não ser que queira sair daqui do mesmo jeito. E se você não tem fé, vem sem fé mesmo. Acredito que Deus tem poder. Enquanto eu vou orando, você vai vindo, porque tem gente que tem vergonha, né? Amém, meu pastor. E eu quero orar pelos pobres e os necessitados, amém? Você vai colocar a mão na sua cabeça. Você que veio aqui, tá bom? Eu como sacerdote, peço que você coloque a mão na sua cabeça, as duas mãos na sua cabeça. O pastor Salustiano está apresentando a sua digníssima esposa. E quem veio aqui na frente, põe a mão na sua cabeça. O pastor designou um presbítero para ungir. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se saiu da sua casa doente, você vai voltar para sua casa curado. Deus, aqui está o Pai. Tanto Danilo, Senhor, que te aceitou. Na verdade foi o Senhor que aceitou ele primeiro. Mas depois ele vai entender esse mistério. Pai, aqui estão essas almas, Jesus, que o Senhor disse que eu deveria orar depois da mensagem. Os pobres e os necessitados. Deus,
Se entrou alguém aqui enfermo, Pai, através do pastor Salustiano, visita, Senhor, a diaconisa Ilse. Visita, Senhor, aqueles que estão com as mãos na cabeça. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, com a autoridade que é nos dada, eu abençoo, ó Deus, os teus filhos e decreto a falência do adversário. Eu e os teus obreiros, os teus servos, a tua igreja, decretamos a falência do diabo. Tudo que foi, ó Pai, designado contra esta casa, contra esta família, toda enfermidade alojada, camuflada, escondida, que nem a medicina consegue, ó Pai, discernir. Deus, nós damos uma ordem agora, que todo mal saia, e que a tua bondade e a sua misericórdia nos siga, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus, aplaude a Ele bem forte. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Quem recebe, aleluia, essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar pelo Danilo, né? Glória a Deus. Como que é o seu nome completo?